Fala pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Kendi, sou urologista e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a próstata e tirar uma dúvida muito comum do consultório, que é uma dúvida recorrente e na verdade não é uma dúvida, mas uma confusão que os pacientes têm, né? Porque eles já chegam com um pensamento equivocado. Então isso não é simplesmente uma dúvida, né? E qual que é a grande questão? Uma confusão do câncer de próstata com uma doença benigna que nós chamamos de hiperplasia prostática, né? Então, como que o paciente chega a essa confusão? Ele chega a essa confusão quando ele, nos seus próprios exames ou algum conhecido, ele identifica um PSA alterado, que é um exame de sangue que vê uma proteína específica da próstata, ou exames de imagem, onde ele vê a próstata com um tamanho alterado, um tamanho aumentado. Uma outra confusão muito comum é quando o paciente tem algum conhecido, e esse conhecido fala para ele que ele vai passar por uma cirurgia da próstata. O paciente, de uma forma errônea, normalmente, já pensa que aquela pessoa tem um câncer, que aquela cirurgia provavelmente é de uma doença maligna. E nem sempre é assim, né? E isso é tão comum que, né, normalmente acontece aí com familiares, né? Às vezes o filho fala, meu pai tinha uma doença da próstata. Só que o próprio filho não sabe se o pai teve câncer, se era uma doença benigna, só sabe que o pai teve que passar por uma cirurgia. Então, queria diferenciar essas duas coisas. Então vamos lá. Vamos falar primeiramente da hiperplasia prostática benigna, que não é uma patologia tão conhecida da maioria das pessoas. A hiperplasia da próstata, que nada mais é do que o crescimento da próstata, é uma doença, né? uma doença, uma patologia que nem sempre leva a sintomas, e ela é muito comum e ela aumenta essa relação com o avançar da idade. Então, aquelas pessoas a partir dos 60 anos vão ter cerca de metade dos homens vão ter essa patologia, o crescimento da próstata. E a partir dos 80 anos, quase 90% dos homens, né? Quer dizer, é muito comum, é uma tendência do homem ter esse crescimento da próstata. A partir dos 40, 50 anos, começa a ter essa evolução, né? Assim, as causas disso não são tão bem esclarecidas, mas normalmente tem alguma relação com um certo desequilíbrio hormonal, envelhecimento, que levam a esse crescimento da próstata, tá bom? E qual que é a grande questão? Isso não tem uma relação direta com o câncer, né? Na verdade, ela tem uma relação direta com sintomas relacionados com o esvaziamento e o armazenamento da bexiga decorrente da proximidade da próstata com a bexiga e o canal da uretra, que é o canal que sai pelo pênis, né? Então, devido a essa proximidade tão íntima, com o crescimento, com o passar do crescimento, do envelhecimento do homem, essa próstata, pelo seu crescimento, pode começar a comprimir o canal da uretra. E isso faz com que a bexiga tenha uma certa dificuldade em esvaziar e armazenar a urina. E assim, para esse vídeo não ficar tão longo, eu não vou detalhar completamente essa patologia, mas o que tem que saber é que muitas vezes, decorrente desses sintomas, decorrente de um tratamento medicamentoso ineficaz contra essa hiperplasia que leva a sintomas urinários, às vezes é necessário um tratamento cirúrgico, né? Uma alternativa no tratamento da próstata é uma cirurgia, né? E para esse tipo de doença existem várias alternativas cirúrgicas, ok? E às vezes até o próprio nome de alguns tratamentos, como uma prostatectomia, que é o nome da cirurgia, confunde com o câncer de próstata, porque a gente fala de prostatectomia a céu aberto, onde a gente só faz uma cirurgia de
retirada do núcleo da próstata para facilitar a saída da urina, com a prostatectomia radical, que é para câncer de próstata. Então, às vezes, o paciente não sabe diferenciar essas duas coisas, né? Então, tem que tomar cuidado, porque a confusão vem desses termos que são mal conhecidos, né? Em relação ao câncer de próstata, assim, ele de uma forma geral, ele também tem uma relação com a idade, né? Então, depois de uma certa idade, o câncer de próstata começa a aparecer no homem, né? E também, assim, não é tão comum que nem a hiperplasia da próstata, claro, mas assim, em relação a tipos de câncer, o câncer de próstata é razoavelmente comum em relação às outras doenças malignas, né? Então, pode gerar confusão, né? A próstata aumentada não necessariamente significa câncer de próstata e não tem uma relação com a próstata grande. Próstata grande não aumenta o risco para câncer de próstata, tá? O que aumenta o risco para câncer de próstata? Basicamente é a idade em si, né? Histórico familiar, e descendência negra também aumenta o risco para câncer de próstata. Alguns hábitos relacionados com alimentação, ingestão excessiva de álcool, tabagismo, obesidade, alimentos com muita gordura, também apontam para um aumento de risco de câncer de próstata. Independentemente desses exames de ultrassom, próstata aumentada, sintomas urinários, na verdade o paciente não deve a princípio se preocupar em relação a câncer de próstata. Quando ele tem que pensar em câncer de próstata é simplesmente quando dois exames de rastreio são realizados, que é o exame do PSA, que é a proteína específica da próstata, né, antígeno prostático específico, e o exame do toque retal, né. Esses dois exames básicos são exames que o urologista utiliza para tentar identificar a possível presença de um câncer de próstata. E, além desses dois exames, lógico, existem alguns outros exames que ajudam muito, que às vezes são até mais caros para tentar identificar esse câncer, só que nenhum desses exames confirma o diagnóstico. Para confirmar o diagnóstico é necessário a realização de uma biópsia da próstata, né? Então, se por acaso você conhece alguém que vai fazer uma cirurgia de próstata e não fez biópsia, ou o médico não solicitou biópsia, muito provavelmente essa doença não é um câncer. Muito provavelmente deva ser uma hiperplasia prostática, uma doença benigna, tá? Então, tentar não confundir essas duas coisas. A gente faz a biópsia e na biópsia que a gente identifica a lesão maligna, né? Entre esse intervalo entre o PSA e o toque, o exame da biópsia, existem alguns outros exames, como uma ressonância, podem ajudar no diagnóstico também, tá bom? Mas a ideia aqui do vídeo é tentar não deixar o paciente se confundir em relação a tratamento cirúrgico de câncer de próstata e hiperplasia da próstata. Os objetivos são diferentes, né? Um dos objetivos é fazer o paciente urinar melhor, diminuir doenças secundárias a uma obstrução do canal da uretra. E em relação ao câncer de próstata é você tentar extirpar, retirar essa doença maligna. Claro, quando a gente está falando de câncer de próstata, essas questões de rastreio, a gente está falando de um câncer inicial, né? Nós temos, às vezes, quando o paciente não faz o acompanhamento, ele pode vir a ter uma doença metastática, uma doença disseminada que não vai ser tão assintomática. Então, às vezes o paciente começa a apresentar sintomas fora da próstata, né? Assim, por isso a importância do rastreio e do acompanhamento anual com o urologista. Um ponto crucial, né, da confusão, que o paciente chega no consultório assustado. O valor do PSA. Né, o valor do PSA alterado é uma coisa que deixa o paciente completamente ansioso, né? Ainda mais quando
chega na consulta e sai da consulta sem saber exatamente se aquele PSA pode significar um câncer ou não, né? Então, isso é uma coisa que gera confusão. Vou precisar de uma cirurgia, se é uma cirurgia de câncer, se é uma cirurgia de uma hiperplasia prostática benigna, se vai precisar operar. Então, o PSA é um grande causador de confusão e ansiedade, né, de medo. Cuidado, né, deixa que existem alguns critérios, né, que o urologista utiliza para saber se aquele PSA alterado é mais para câncer ou se aquele PSA alterado significa mais uma doença benigna, né? Existem dentro da urologia alguns critérios de refinamento que ajudam nesse norte. Então, antes de qualquer decisão, antes de qualquer conclusão precipitada, converse com o seu urologista, converse com um médico de confiança, que ele vai ajudar a reconhecer uma doença e a necessidade de um tratamento para aquela alteração. E se aquelas alterações dos exames necessariamente significam uma alteração recorrente necessária para uma cirurgia.